Antes de me sentar, eu queria fazer uma pergunta. Quem é que na sala trabalha para o Google? Levanta o braço. Quem é que trabalha para o Facebook? É caso para a gente se perguntar onde é que está a realidade paralela, se nesta sala, se lá, não é? Ou seja, estão ausentes desta sala, que percentagem do investimento publicitário do mundo? Alguém sabe? Hã? 85% dos 53% que são gastos em publicidade digital, que o ano passado pela primeira vez ultrapassou todas as outras publicidades em todos os outros meios. Portanto, estamos a falar... Isto aqui é o Twilight Zone, tem a noção disso, não é? Claro. É? Porque realmente aquilo que está a crescer não está nesta sala. Claro, para a próxima vez Carla, convido o Google e o Facebook para eles se virem cá explicar. Você convidou e eles não vieram. Pronto. Mas venham para o jantar. Venham sempre para as partes boas. Ficam com partes melhores. Pronto, feita esta pequena introdução, vou tentar ser muito breve e dar a cada um de vocês 2 minutos para nos apresentarem as soluções para os próximos 10 anos da nossa atividade, não é? Começando aqui à minha esquerda. Vamos lá. Ricardo, você que é um exemplar de uma agência relativamente... É jovem para já no mercado. Quantos anos tem? Agência? Sim. 16,5. 16,5 é relativamente jovem, não é? É relativamente jovem. Para mim, que sou um rapaz com 60 anos, é relativamente jovem. Tudo bem? Olha, ficámos sem som. Não ficámos sem som. E diga-me uma coisa, a sua agência não é aquilo que considera uma agência tradicional? De todo. Antes de mais, muito obrigado. Olá, Ricardo. Acima de tudo, eu acho que já não acreditamos nem na palavra digital, nem na palavra tradicional. Acho que os conceitos já estão muito mais misturados e a verdade é que a Common, obviamente, não, tendo uma gênese tecnológica, não é claramente uma agência tradicional, mas também não há uma agência digital no seu âmbito. É claramente, e penso que estamos todos de acordo aí, é alguém que tem uma visão unificada daquilo que devem ser os pontos de contacto dos utilizadores com as marcas, e o nosso papel é garantir que eles têm qualidade e que têm relevância e que têm valor para os utilizadores e, obviamente, também para as marcas. Tentando responder à questão do futuro, acima de tudo, e penso que já foi aqui um pouco dito hoje, nós temos a certeza que não temos a noção clara daquilo que vão ser as ferramentas ou o conjunto de ferramentas e de competências que nós vamos necessitar daqui a 10 anos. Portanto, o que nós temos que conseguir fazer, preparar-nos para dar resposta a isso, enquanto agências, é garantir que mantemos-nos ágeis. E eu penso que a agilidade é o denominador comum que vai estar em tudo aquilo que nós temos que fazer. Essa agilidade pode ser vista do ponto de vista do talento, e a verdade é que esse talento, dada a sexiness e o otimismo económico que nós estamos a assistir em Portugal, esse talento vai cada vez mais ser disputado por várias entidades. Essas entidades podem ser agências, como nós, podem ser as próprias marcas, que tendem a internalizar também competências, e podemos falar um pouco mais sobre isso, podem ser sobre as startups, e a verdade é que nós temos que conseguir que esse talento, depois de captado, nós temos que conseguir retê-lo, e retê-lo não é prendê-lo, é motivá-lo, e não é dando liberdade. E aqui o talento agora, quando nós falamos muito em talento, falamos às vezes millennials e dos paradigmas que eles nos trazem às agências. A verdade é que nós temos que ver o talento numa perspectiva de dinâmica, onde nós temos que estar constantemente a dar-lhes conteúdo para que eles possam recriar peças de Lego para serem construções mais úteis para as agências e sentirem-se envolvidos com o propósito das agências. Portanto, aqui o talento e a agilidade com que temos e retemos talento é essencial. O outro vetor também de agilidade tem a ver com as ferramentas. Já falámos aqui também de ferramentas, para além da data e dos dados, coisas como a inteligência artificial, coisas como o machine learning e outras, a realidade aumentada, etc., são claramente ferramentas que nós temos que manter-nos ágeis, não só de ir experimentando e prototipando em volta daquilo que vai aparecendo, mas também se conseguirmos, em alguns casos, criar as nossas próprias ferramentas para conseguirmos criar essa tal relevância que falámos dos pontos de contato. Está bem, acho, enfim, só um comentário final, acho difícil que agências façam inteligência artificial e realidade aumentada e machine learning melhor do que aqueles que não estão na sala. Exatamente de acordo. Nuno Frazão, devo dizer uma coisa sobre o Nuno Frazão. Ele trabalhou comigo há muitos anos, há talvez 20 anos, e fundou uma das primeiras agências em Portugal. Foste um dos fundadores do CyberLab, não foste? Uma das primeiras agências em Portugal que se chamava CyberLab na EuroRCG,
para a qual também trabalhou o Miguel e o João Carlos além. O Luís Muriel não trabalhou, e aqui o Ricardo também não, mas eu trabalhei. Mas já em 98 te dedicavas a estas coisas. Depois saíste, lançaste a tua própria empresa, exclusivamente na área, na altura dizia-se de internet, nem sequer se dizia digital, que é uma coisa mais recente. Foste empresário, vendeste a tua empresa, tanto quanto sei, e hoje em dia trabalhas para a Omnicom. Fala-nos lá, tu foste daqueles tipos... Não foi bem isso? Foi bem parecido, foi parecido. Está parecido. É? Sim. Não trabalho para a Omnicom, trabalho para a Denso. Para dentro, Que é exatamente. uma espécie de Omnicom, mas em bom. Mas é bom. E, na verdade, ainda sou sócio e fundador de mais 2 empresas digitais, do qual ainda sou sócio. Mas o que eu gostava, se não te importas, de te perguntar é, tu és um exemplo em pessoa de uma pessoa que foi fazendo aprendizagem e foi se adaptando a realidades diferentes que se lhe Sim, na foram verdade, batendo ao longo da não faço, vida. não é? Na verdade, Não é? Por exemplo, eu fui sempre um empregado, nunca tive que fazer face a esses diferentes meios envolventes. Portanto, era isso que eu gostava que tu falasses, se fosse possível. Vamos lá ver. Daí, se calhar, alguma... Eu só vou explicar aqui um bocadinho, que às vezes o tema é confuso. Há bocadinho o Ricardo me perguntava exatamente o que é que eu faço. Era mais fácil dizer que não faço, porque acabo de fazer tanta coisa que é difícil de fazer exclusão. E perceba um bocadinho, sou fundador de uma empresa, uma agência digital, chama-se View, que foi comprada por um grupo que hoje se chama Denso, e nesse período eu abri outra agência dentro do grupo, chama-se iProspect, e uma terceira, mais recente, que é a Amnet, que é uma agência de programática, de modelos programáticos. Por coincidência ou não, há 3 anos atrás eu assumi a liderança do grupo que me está a comprar, na verdade. O que é interessante do ponto de vista de desafio e mostra um bocadinho aquilo que é, na minha opinião, do lado das agências de comunicação, o provável futuro ou o caminho. É que a mídia e a comunicação tenderá a ser digital e faz sentido ter uma pessoa com o meu perfil à frente da agência, porque é para aí que o caminho é feito. E pelo menos foi esse discurso que usaram quando recrutaram. E eu acho que continua a fazer sentido. O que é que o digital tem, do ponto de vista da agência digital, um bocadinho o Ricardo tocou aqui vários pontos, traz muito desafio, não é só tecnológico, é muito cultural. Exemplo, enquanto numa agência criativa o modelo de funcionamento é muito na lógica da dupla, se tivermos uma extensão de design, é uma lógica de designers gráficos. Numa agência digital ela é mais complexa, porque obriga-nos a ter as competências de analytics, queremos ter um serviço de consultoria estruturado e válido, obriga-nos a ter desenvolvimento dentro de casa, podem ser N linguagens, a última vez que eu contei eram 36, diferentes, com modelos de programação e modelos de estrutura de linguagem diferentes, obriga-nos a ter web designers, que não são designers gráficos e também não são indivíduos com capacidade de direção criativa, portanto são modelos de pensamento e formas de pensar muito diferentes. E a retenção de talento para nós, de facto, é um problema. Porquê? Porque esta malta é um bocadinho geracional, mas também é um bocadinho próprio do modelo de negócio. O que os atrai, e isto é um bocadinho figura do milénio, o que os atrai não é as grandes marcas, é os projetos, é o desafio tecnológico, é o fazerem hoje uma coisa que não sabiam fazer ontem, é dar-lhes alguma coisa onde eles podem estender a criatividade, e a criatividade aqui é, obrigatoriamente, também tecnológica. Portanto, aqui quase que o web developer tem que ser um criativo, que é uma coisa quase estranha, mas ele tem que ser. E a parte disto, é a parte que eu gosto mais, é que neste tipo de negócios, aquilo que eu sei hoje compara pouco com aquilo que eu sabia há um ano atrás. Portanto, há quase uma obrigatoriedade de nos mantermos atualizados nos formatos, nas tecnologias, nas linguagens. Eu faço de uma maneira própria, sou muito agnóstico em relação à tecnologia. A primeira tecnologia que é boa é aquela que não dá erros e que não se vê. Portanto, não defendo esta tecnologia, não acho que aquela seja boa, não acho que aquela seja má. Da mesma forma, faço o mesmo em relação aos meios. Eu não acho que o Google ou o Facebook são papões. Eu acho que são ferramentas que eu preciso para chegar a determinado tipo de comportamentos, a determinado tipo de utilizadores, eu tenho que saber usá-los com inteligência, da mesma forma que uso as outras ferramentas. Este caminho que as agências fazem, eu estou a falar para o Ricardo, peço desculpa, não temos aquele... Sei porque, em parte, eu tenho 17 anos de empresa, 18, portanto é um caminho muito lado a lado, embora em contextos e cenários diferentes, mas muito lado a lado, é o que nos faz, de alguma forma, competentes naquilo que estamos a fazer, é esta ambição por irmos aprendendo, nos irmos desafiando a nós mesmos e podemos imprimir no resto da equipa esta dinâmica. Ok. Oh, Nuno, obrigado. Não me respondeste a uma coisa que eu queria respondesses, que é como é que tu pessoalmente te foste adaptando a essa realidade, tu pessoalmente, porque
Estudando, fazendo. Isso é uma coisa muito importante. Estudando e fazendo. Não é? Isso é uma coisa muito importante, porque é uma coisa que poucas pessoas fazem, é realmente estudar, procurar informar-se e estudar realmente as realidades à medida que elas vêm aparecendo. Miguel, tu trabalhas numa agência que esta sim vou utilizar outra vez a palavra, é um pouco mais tradicional, pelo menos na sua gênese. Tivemos já algumas conversas sobre essa matéria. Preparar-se para os 10 anos que vêm é uma coisa completamente pretenciosa e até fantasiosa da parte de qualquer negócio, não é só da publicidade. Mas como é que te preparas para os 6 meses que vêm? O que é que achas que deves fazer? Pois, eu acho que é mais por aí, porque de facto os 2 primeiros painéis falava-se em 2018, isto para nós é um bocado ingrato, porque, como já foi dito aqui, os próximos 2 anos provavelmente vão ser muito mais evolutivos do que foram os últimos 10, portanto estar a pensar numa década é completamente insano. De qualquer maneira, eu não me considero uma agência tradicional, eu considero-me uma agência criativa, acima de tudo. E porque na essência do nosso negócio está a criatividade e eu continuo a acreditar, e aqui sim, com grande certeza, que nos próximos 10 anos a criatividade vai continuar a ser aquilo que vai ser a locomotiva do nosso negócio. Independentemente depois, precisamos de incluir dentro da nossa estrutura equipas mais tecnológicas para estarem a par daquilo que está a sair e poder adaptar uma criatividade ao desenvolvimento de uma nova tecnologia, mais analítico, porque agora com a informação toda que se consegue através dos dados digitais, consegue-se segmentar e chegar ao consumidor de uma forma diferente, mas acredito que a essência vai ser sempre a mesma, que é a criatividade, ou seja, a capacidade de termos uma boa ideia, a capacidade de termos a possibilidade de pensar e criar uma estratégia, seja de posicionamento, seja de marca para determinado anunciante, porque no final do dia, independentemente de nós vermos a marca fragmentada em inúmeras plataformas, o que interessa é a relevância que essa marca tem para o consumidor e o que interessa é como é que o consumidor se identifica com essa marca. E por isso vai passar muito pela criatividade, pela ideia, pela capacidade das agências conseguirem criar uma história e uma narrativa que seja interessante para o consumidor. E por isso não é à toa também que grandes empresas digitais, na sua gênese, que foram chamadas de empresas digitais, estão cada vez mais a contratar equipas de criativos das chamadas agências tradicionais. Porque há, de facto, essa necessidade de ter e manter esta essência. Luís Morgão, como maior representante talvez de um lado mais de negócio daquilo que aqui se fala, porque um dos segredos de que se fala pouco na atividade da publicidade das grandes cadeias internacionais é que elas são financiadas, e até hoje, em grande parte, pela intermediação, planeamento e compra de mídia, não é? Mesmo as grandes marcas criativas do mundo vivem muito do financiamento que vem desta intermediação. Tenho uma pergunta muito específica para o Luís Morgão, que é: não está preocupado com esta coisa de que a Deloitte, de que estes grandes consultores, como se tem falado muito nos últimos meses, que têm todas capitalizações bolsistas 2 vezes superiores à WPP, à Omnicom, à Dentsu, a todas, não está preocupado que de repente eles venham, e como estão a fazer, que era isso que o Miguel estava a querer iniciar, que estão a tentar entrar para o lado criativo, digital, mas que de um momento para o outro eles se apropriem daquilo que realmente é mais fácil de gerir em matéria de gestão de dados, que é justamente tudo aquilo que tem a ver com a intermediação e a compra de mídia? É muito específica esta pergunta. Depende, de uma maneira muito simples. Há 2 anos, as grandes plataformas, e conversas muito concretas que eu tive, quer com o Google, quer com o Facebook, em termos internacionais, não tinha a ver com Portugal, eles estavam preocupados com a entrada das consultoras, das grandes consultoras mundiais no negócio. Porquê? Porque elas faziam prescrição e, portanto, não era automático a adesão das marcas e das empresas no seu negócio. Se nós virmos passado um ano, ou seja, o ano passado, uma grande marca mundial, uma grande companhia, a McDonald's, abre um concurso para fornecimento de serviços na área tecnológica digital. Concorrem, há 2 grandes concorrentes, a Accenture e a Capgemini. E a Accenture perde. Porquê? Porque a Capgemini faz um acordo com a Publicis e ganha. Ou seja, o que é que eu quero dizer? A preocupação existe, mas nós temos que perceber 3 coisas, que é: a comunicação implica trabalhar em marca, e marca tem que se pensar, com base criativa,
numa questão estratégica. O que é que queremos fazer às nossas marcas, aos nossos produtos, aos serviços. Depois, com aquele mundo todo que nós já falamos esta tarde toda, não vale a pena repetir. O segundo ponto é que temos que dominar a tecnologia. Não vale a pena perceber apenas de criatividade, de atributos, de saber comunicar, nós temos que dominar a tecnologia. E o terceiro ponto, temos que ter um partido extraordinário daquilo que é a data, trabalhando com ela e conseguindo tirar, do ponto de vista de analytics, um conjunto de informação, que isto é um processo interativo e iterativo. Ou seja, o que isto quer dizer é que hoje o desafio não é saber de onde vem a remuneração, é saber se o nosso serviço tem capacidade ou não tem capacidade para ter procura por parte das marcas. Dito isto, há sempre um processo de passagem. Ou seja, é evidente que quando arranca uma empresa pequena, é muito mais fácil construir, mas os desafios que grandes grupos como a Omnicom têm, por exemplo, no mundo, são desafios semelhantes aos desafios que têm um Google ou um Facebook, com as diferenças, obviamente, que existem em relação a isso, ou com desafios como tem depois uma consultora, como uma McKinsey ou uma BCG. Ou seja, é muito engraçado, porque nesta discussão de há 2 anos, e termino aqui, em que havia este medo e este receio, terminou, ainda não foi há pouco, e foi há poucas semanas, num pequeno almoço conjunto, com uma apresentação conjunta entre o Google e a Boston Consulting Group. Ou seja, o mundo evolui, a realidade todos os dias é diferente e nós temos que atuar com isso de uma maneira inteligente. Muito bem, muito obrigado. João Carlos, o Luís Milhão disse agora mesmo, houve um concurso, Capgemini de um lado, Capgemini e Publicis de um lado e KPMG do outro. E ganhou a Capgemini e a Publicis. Accenture. Ganhou a Accenture e a... Não, ganhou a Capgemini associada com a Publicis e a Accenture perdeu. Quem é que ganhou, a Capgemini ou a Publicis? Não, aí 1 mais 1 foram 3, por isso é que eles tinham uma vantagem competitiva. Porque mas quem é que sai a ganhar do negócio? Quem é que comanda este negócio? Comanda aqueles que não dominam as partes racionais. Ou seja, a Publicis está no negócio das ideias. E no negócio das ideias não há plataformas só, não há tecnologia só. Há muito mais que isso. E é esse valor acrescentado que faz com que se ganhe. Aliás, aí está a diferenciação e está a relevância, que é o que nós procuramos ser. Eu, por acaso, estranhei. Estou a dizer que estranhei, mas não estranhei. A capa do meio de publicidade hoje tem um anúncio da Deloitte. Há 10 anos a Deloitte não fazia publicidade, no meio de publicidade. Isto é um sinal, mas um sinal, não sei se é bom ou mau, não faço a mínima ideia. Aliás, as coisas mudam a um ritmo tão grande hoje, não só na parte tecnológica, porque nós habituámos a dizer que o que muda é a tecnologia. Não, tudo muda, porque a tecnologia tem uma capacidade de impulsionar tudo para a mudança. Só nós é que não mudamos, porque todos os que estamos aqui temos cabelos brancos ou não temos cabelos. E quando devia estar aqui alguém com mais cabelo ou sem ter cabelos brancos. Porque para falar do futuro essas pessoas estão mais habilitadas. Têm menos experiência, mas têm um olhar mais longe, veem melhor. Eu já não vejo muito à frente, preciso dos óculos. E faz falta aqui alguém sem barba branca e com mais cabelo, para falarmos um bocado do futuro. E se calhar seria uma visão diferente da nossa. Eu diria que nós temos sempre uma visão mais pessimista, no sentido em que, bem, está a mudar de tal maneira, mas eu acho que não. Eu acho que, quer sejam as agências a comprar conteúdos ou mídias, quer sejam os auditores a comprar agências ou grupos de comunicação, eu acho que, no fim, estamos no negócio das ideias. E sempre com a mesma regra de ouro. As boas ideias compensam. As que não são boas não compensam. Agora, quem não tem nem ideia, não está no nosso negócio. E eu acho que é o que está a passar. Nós estamos preocupados com aqueles que não têm nem ideia. Temos de preocupar com aqueles das ideias. Muito bem. Eu gostei sobretudo do comentário de não haver aqui pessoas bastante mais novas e é muito engraçado porque normalmente as pessoas como nós, mais velhas, e eu todos creio que sou mais velho, tentamos sempre fazer com que o mundo se mantenha da forma como nós o conhecemos e replicar a realidade que conhecemos até hoje para que, enfim, a nossa vida seja mais tranquila e não tenhamos que nos adaptar a novas realidades. Mas na próxima década, provavelmente, muitos de nós já estamos reformados. Sim, eu já estou, mas quer dizer, mas sim, mas é verdade. Mas eu gostava de fazer uma pergunta que não sei se é ou não bem-vinda. Vocês não acham que também em Portugal particularmente, e isto até tem a ver com o perfil demográfico do país, que somos um país muito envelhecido, como sabem, mas não acham que em Portugal nós sofremos, há aqui 2 males aqui, é o mal etário, ok? Depois só homens,
ok? Depois todos falamos com sotaque de Lisboa. Aqui, eu por acaso não sou de Lisboa, mas já vim para cá há tantos anos que já nem tenho o meu sotaque original. Portanto, quer dizer, esta uniformidade, e aqui há 1, 2, 3, 4 pessoas que trabalharam na mesma empresa. Portanto, quer dizer, é esta uniformidade que existe em Portugal que faz a nossa força, hein? Depois vem para cá a Troika, os gajos dão-nos marretadas na cabeça e nós aguentamos como se fosse um corpo único, e não cedemos. Quer dizer, é também uma parte da nossa força, não há dúvida, esta coesão, esta parecença que tem, estes valores partilhados. Mas não acham também que estamos a transmitir e a projetar para as indústrias que aqui representamos, que não são propriamente uma, são várias, aqui neste palco pelo menos, mas que nós projetamos para isto, esta uniformidade cultural que nós temos e de que somos homens e de que somos mais velhos e que vivemos todos aqui em Lisboa e que vivemos todas nesta indústria, vocês não acham que nos falta imensa diversidade? Pergunta para si. Obrigado. É fácil esta. Nós não nos vamos chatear, mas eu concordo com a generalidade. Mas, claramente, eu penso que uma das grandes preocupações que agora pessoalmente tenho tido, e acho que estamos aqui alguns empreendedores que lideram e criaram as suas agências e que têm liberdade para poder fazer algumas ações que quem não o fez não tem. Mas a verdade é que algo que, quando falavas há pouco daqui a 10, aliás, falava o João que daqui a 10 anos provavelmente estamos reformados, bem, eu espero bem que isso aconteça, a fazer outras coisas, obviamente, mas a verdade é que o meu grande esforço é garantir que não formatem demasiadas pessoas. E quando eu há pouco falava em agilidade, eu tenho a noção clara que as pessoas que eu contrato têm que ser claramente melhores do que eu. E também não é assim tão difícil, mas a verdade é, eu quero que elas criem o seu próprio espaço e o seu próprio caminho e que sejam elas a levar o caminho da agência. O caminho da Common não é o caminho que o Ricardo Pereira definiu que seja. O Ricardo Pereira, quanto muito, vai dando direções para aqui ou para ali e vai conseguindo alinhar, mas as ideias, as iniciativas, o empreendedorismo não é claramente apenas resultado do Ricardo Pereira. E eu só consigo isso garantindo que eles mantêm hábitos, primeiro que sentem aquilo como deles, e deles pode ser delas, e pode ser, e tentamos ter multiculturalidade, não apenas portugueses, não apenas homens, nós temos middle management 50-50 entre homens e mulheres, temos uma abrangência, uma amplitude etária já razoável, e a verdade é que e eu, enquanto CEO e enquanto administrador, eu tento garantir que eu aprovo algo em que eu fiz parte do desenho, mas não fiz a totalidade do desenho. Portanto, não achas que há um problema de diversidade na nossa indústria? Acho que generalizadamente ainda acontece. Eu tento combater isso e a verdade é que, e estão aqui bons exemplos de agências que não vivem necessariamente à volta dos seus fundadores, mas conseguem ter pessoas que têm uma marca pessoal que às vezes valem até mais do que o seu próprio fundador e que são elas que levam e desenham um pouco o caminho. E essas marcas pessoais não são necessariamente apenas homens, não são necessariamente millennials ou quarentões, são claramente pessoas que sentem aquilo como deles. Tens esta opinião? Tenho. Eu acho que, pelo menos neste negócio, neste tipo de negócios que eu tenho, obriga a ser tão diferente e a ter gente com competências tão distintas que no final não há formato nenhum. E muitas vezes, e por acaso essa parte eu acho interessante, pelo menos para mim pessoalmente, eu mais do que uma vez, e até mais recentemente isto aconteceu de uma forma mais forçada e com mais impacto, onde o modelo de negócio é posto em causa. Isto que andamos a fazer de facto é o que faz sentido, desenhar desta maneira, ou se na segunda-feira pensássemos o negócio todo outra vez, era assim que o fazíamos, então vamos lá a reinventar e pensar se isto que estamos a fazer. E eu até fiz uma mudança estrutural forte, em termos de modelo de oferta, em termos de estrutura hierárquica, alterei a coisa, porque também dá-nos essa capacidade. Eu, felizmente, tenho capacidade de tomar essa decisão e de executar. Mas o que falta muitas vezes é aquela paragem estratégica, não é? Estamos aqui a fazer isto há muito tempo, funciona, mas, de facto, é mesmo isto. E esta diversidade e esta abordagem para o negócio muitas vezes aponta-nos a caminhos, portanto eu discordo no formato. Eu acho que nestas, e acho que é um bocadinho comum à indústria, nós não paramos no desenho, nem no formato. Podemos ser um bocadinho mais iguais a nós mesmos. De facto, somos Lisboa, temos a idade que temos e tudo mais, mas as nossas equipas não somos nós. A equipa é muito maior do que aquilo que nós somos. E essa, eventualmente, também conduzida por nós, foi ganhando a sua forma e a sua dinâmica. E a coisa não estagnou. Ok. Miguel?
Eu se percebi bem a pergunta ou o comentário que o Ricardo todos fez... homens brancos, Não, certo. de meia idade, uns mais outros menos e tal. O que leva a essa caracterização é que fica a sensação que estamos todos acomodados, é isso? E eu nisso não concordo. Não, acomodado não pode estar porque não há dinheiro. Quando não há dinheiro, ninguém está acomodado porque andamos todos à procura de dinheiro. Mas pronto. Agora só por isso já não temos um problema de diversidade. Eu acho que, quer dizer, isto também é um painel, quer dizer, também não posso dizer que estas 4 pessoas que aqui estão, 5, possa ser representativo do resto do mercado. Não considero de todo. Acho que há muita diversidade. Estou só a ver aqui se há mulheres nos outros painéis. Olha, não. É a Fernanda. Estava a Fernanda hoje de manhã. Mas eu acho que, acima de tudo, nós, portugueses em particular, temos uma capacidade de adaptação e de evolução face às adversidades que eu acho que muito acima da média mundial mesmo. E, portanto, eu acho que nós somos capazes... Mas isso bebe tudo no mesmo problema, é que vivemos sem dinheiro há muitos anos. E, portanto, que seja essa, mas, de facto, a necessidade aguça o engenho e eu, portanto, acho que nós, portugueses, temos essa capacidade de dar a volta e ir contra as adversidades e vencer, acima de tudo. Mas, Morgado, temos ou não um problema de diversidade na nossa indústria? Eu acho que nós temos um problema grave de diversidade e não vale a pena escondermos. Eu, no meu grupo, o Top Management tem 45% mulheres e 55% homens e está deficitário, e acho mais grave do que isso, que a migração para o trabalho digital, por causa das questões tecnológicas, aumentou o peso dos homens em relação às mulheres. Não tínhamos a mínima dúvida. Onde é que isso vai ser requalificado? No Analytics. Porque no Analytics, na realidade, é possível, de uma maneira imediata, tentar rebalançar um pouco as coisas. Mas enquanto estivermos apenas focados nas questões tecnológicas, no velho digital, porque há um digital muito velho também, não é só o tradicional mídia. E, pura e simplesmente, o segundo aspecto tem a ver com o dominar as questões de estratégia associadas à criatividade. Aí também eu acho que é um problema onde se deve apostar. A resposta é sim, é grave, não vale a pena escondermos, e é diversidade não apenas de género, mas também cultural. Exato. Mas isto tem a ver com a nossa sociedade em Portugal, porque depois tem a ver com os recursos que podemos ter acesso. É verdade, na minha opinião. João Carlos. Os problemas de igualdade não me preocupam muito, preocupam mais os problemas de equidade. E aí sim, eu não vou ver se somos mais homens ou mulheres aqui, vamos ver essa média de salários dos homens é igual à média dos salários da mulher. E esses são os problemas. Agora fazemos uma contagem numérica se há mais homens ou mulheres, ou pela orientação sexual ou pela religião. A questão é até que ponto é que se introduz aqui elementos de equidade que dão equilíbrio à coisa. Mas, por exemplo, o Luís Miguel falou, e eu creio que é verdade, que a digitalização do negócio realmente faz aqui o acesso é mais masculino, pelo menos numa primeira fase, foi bastante mais masculino. Mas depois não vai ser. É isso, e os que estão a atracar barcos também é mais masculino. Há certos skills que os homens têm que as mulheres não têm naturalmente, não é? E não tenho dúvida. É pá, só dizer uma coisa. Nos Estados Unidos tu saías daqui preso. Saías daqui preso com essa afirmação. Não, mas é verdade. Preso, imediatamente. Toda a gente está preocupado com a igualdade, não tem que ser igualdade. A equidade é muito mais importante. O que vai acontecer, mesmo no campo digital, é que a maior parte das empresas, quando quiserem baixar os salários, vão contratar mulheres. E isso é que devemos estar atentos e preocupados. Verdade. E vai acontecer, porque eu não estou a dizer nesta área específica ou naquela área. É o que acontece. Historicamente, é assim que acontece. Muito bem. E isso é que é uma preocupação. Eu introduzi o termo de diversidade no contexto de que a diversidade, em minha opinião, induz mudança. A mudança é absolutamente necessária para a sobrevivência de todos os negócios, não só do nosso, como de todos os outros. A mudança é uma constante da vida mesmo. Portanto, a pergunta volto a fazer, e não é conduzir agora aos termos da igualdade e da equidade, com o qual também estou de acordo, obviamente que a equidade é tão ou mais importante do que a igualdade de acesso e de oportunidade. Mas achas ou não que realmente a nossa indústria é demasiado homogénea na sua constituição e nessa medida, de alguma forma, estamos com dificuldade em nos adaptarmos às mudanças com que estamos todos confrontados? É verdade, mas isso acontece. O que nós temos tido é a dificuldade a adaptar-nos. Nós éramos precursores da mudança, agora vamos atrás da mudança. E esse é o ponto que nos faz perder valor. Eu ouvi num painel o Luís a dizer uma coisa sobre os modelos de negócio que não deviam mudar. Eu estou perfeitamente de acordo. Não é um problema de modelo de negócio. É um problema de nós queremos ou não queremos ser os drivers da mudança. E fomos durante muitos anos. E deixámos de ser, começámos, eu diria, a amolecer. E o facto de estarmos a amolecer, deixámos de ser nós próprios os drivers da mudança, faz com que percamos valor. E ao perder valor, aí é que nós começamos a mexer. Dizemos nós que queremos mexer no modelo de negócio, não adianta nada. Muito bem, e completamente de acordo. E vamos ao final round, que estes senhores querem ir jantar.
E quem é que são os drivers da mudança hoje em dia? Se nós deixarmos esse lugar vazio, quem é que lá está? Olha, são os utilizadores e eles acabam por nos empurrar porque para algo que está completamente misturado. Acho que o que nós vamos ter claramente agora do futuro é menos caixinhas, menos estanquecidades e nós vamos ter que resolver o problema das marcas. Isso pode ser uma startup a resolver, uma consultora a resolver, uma agência. E nós temos que ter a capacidade de nos moldarmos, não perdermos a identidade e a diferenciação, mas nos moldarmos e realmente focarmos no problema ou na oportunidade que nós estamos a interessar, que às vezes não é o briefing, não é? E isso requer que nós estejamos muito atentos ao real problema e aos utilizadores e àquilo que eles realmente querem. Nós, se é uma agência de meios, se é uma agência criativa, se é uma agência digital, uma agência tradicional, o que interessa é conseguir ter o leque de peças de leque para resolver o determinado problema. Isto, a meu ver, é o que vai ser efetivamente muito diferenciador daqui para a frente. Muito bem. Quem é que está a dirigir isto então, se deixarmos de ser nós? Epá, se isto correr tudo bem, eu não vou responder pela terceira vez à pergunta e vou ficar ao lado, está bem? Porque eu acho que há aqui, este painel é interessante, porque tem... É que o Nuno sempre eu acho que há a figura... Aqui neste painel está mais do que um empreendedor. E o empreendedor não é porque... Há aqui uma ideia deturpada que o empreendedor é para um super-herói de capa e espada. E essa é a sensação que ele tem, mas a maior parte das vezes não sabe o que está a fazer. E eu falo por vós própria. A maior parte das vezes tenho dúvidas se estou a fazer aquele caminho e só se consigo perceber a meio se estava certo ou se estava errado. Mas é isso também que me dá gozo. Eu acho que na lógica do empreendedorismo nós nunca estamos satisfeitos com a solução que temos. Estamos sempre a afiná-la, a construir novos caminhos, a desafiar-nos a nós mesmos. Portanto, eu tendo a discordar do que estagnamos e com os modelos de negócio. Eu acho que os modelos de negócios têm que ser repensados quando a nossa estratégia está a ser reavaliada, até porque as variáveis de mercado e os constrangimentos ou as oportunidades mudaram e isso obriga-nos a revisitar a estratégia e, consequentemente, o modelo de negócio terá alterações. Portanto, eu acho que não discordo nesse ponto. Não é? Acho que não paramos. Obrigado por esse comentário que me dá, tu és outro dos empreendedores que está aqui, mas o Luís Burguel também é, que é sócio da empresa também onde trabalha e, portanto, nessa medida também um empreendedor. Diz-me uma coisa, falta ou não empreendedorismo à nossa atividade? Porque, e antes de me responderes, a nossa atividade é muito marcada pela presença de grandes multinacionais. E mesmo quem não trabalha para multinacionais, até um dia gostaria de trabalhar, porque gostaria de vender, para se reformar, para sei lá, qualquer coisa. Menos aqui o Ricardo. Mas quer dizer, achas que realmente na nossa atividade, aquela que conheces, e agora estou a falar dos teus concorrentes, que falta ou que existe suficiente empreendedorismo e tu, como empreendedor e como pessoa que lançaste uma agência que é tua, como é que te sentiste sozinho a tomar as tuas decisões e sem ter alguém que te garantisse o salário ao fim do mês? Depois, noites mal dormidas, de facto. Mas eu não acho que haja falta de empreendedorismo. Eu acho que é cíclico. Nem mesmo nas grandes empresas? Nem mesmo nas grandes empresas. Eu acho que é cíclico. E eu acho que neste momento, na nossa área, acho que estamos num ciclo um bocadinho mais baixo. Tivemos até há 2 anos um ciclo alto, agora baixámos outra vez, mas isto depois é o próprio mercado, que é como o Ricardo estava a dizer. Sim, mas o espírito empreendedor existe nos teus concorrentes, nas grandes multinacionais? Essa é a pergunta que te estou a fazer. Existe. Existe. Sentes que existe? Existe. Existe, porque senão não eram competitivos e chatos como são, não é? Ok. Eu acho que a competitividade... Não, é bom. Chato no bom sentido, que é, senão não largam e um gajo tem que trabalhar mais e mais e mais para lutar contra as multinacionais, etc. Portanto, quando alguém que está à frente de uma multinacional tem esta capacidade, é porque sente que aquilo é como se fosse dele. Portanto, não há uma grande diferença. Basta estar ali a ter um espírito empreendedor, um espírito de entrega, de dedicação e, portanto, eu considero que sim, existe. Então, agora, e vai ser a sua observação final, depois termina o João Carlos. Se diz o Miguel que há empreendedorismo suficiente e ele sentiu a pele, portanto deve ter alguma razão. O Nuno diz que os modelos de negócio que se vão adaptando, aqui o Ricardo disse que o usuário é que leva o volante na mão e que vamos atrás dele, aí, enfim, concorda que perdemos a iniciativa ou não. Eu acho que o usuário, de alguma forma, sempre conduziu um pouco o nosso negócio. A minha pergunta para o Luís Mergulhão é: como é que nos encontramos todos? Agora esqueçamos o país pobre e sem dinheiro, que sempre foi e vai continuar a ser, e essas coisas todas. Realmente, se temos, digamos, os principais ingredientes, mesmo faltando um pouco de diversidade, qual é que é o principal ingrediente que falta à nossa indústria
para ter perdido a cota, porque o que aconteceu já agora foi que a nossa indústria perdeu cota de mercado de uma maneira gigante. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, nós perdemos cerca de 55% de cota de mercado, que é uma coisa absolutamente dramática, não vale a pena escondê-la, não é? Portanto, onde tínhamos 100, hoje temos 45. É tão verdade quanto isto. Fomos enganados porque houve mercados que se foram juntando, as Chinas e as Índias, e permitiram a algumas empresas crescerem, mas só para elucidação de todos, a capitalização bolsista das 5 maiores empresas de comunicação do mundo, anda ali nos 30 e poucos mil bilhões de dólares. Como vocês sabem, só o Google ultrapassou esta semana os 600 mil milhões de dólares. Portanto, quer dizer, somos menos de um décimo com toda esta indústria do que é apenas o Google, sem juntar o Facebook, enfim. Enfim, não vou falar nas Capgeminis e não sei o quê, que essas são mais pequenas. Portanto, Luís Morgulhão, se fosses capaz de determinar o que é que realmente nos está a faltar, o que é que nos fez perder e assistir a isto, a perder 55% do mercado que tínhamos e estarmos reduzidos a estes 45% e vai continuar a diminuir, o que é que nos falta, o que é que falhou? É muito simples. Há falta de capacidade de assumir risco. Habituámos todos ao pouquinho, depois da grande crise financeira de 2007-2008. Em Portugal, depois isso é mediado por outra crise de 2011, mas houve uma normalização e uma habituação ao pouquinho. E esta falta de sentido de risco é fatal. Adicionalmente, seria necessário haver o alimentar da dúvida no sentido da lucidez. É preciso perceber aquilo que é a realidade e não nos contentarmos com aquilo que é a nossa visão da realidade. E o terceiro, é preciso estudar, trabalhar, é preciso investigar. Mas investigar e depois decidir, que é o último ponto. Ou seja, o foco principal é de facto perder-se o sentido do risco, ninguém assume riscos, isso é trágico, porque uma empresa sem risco não é uma empresa, é uma espécie de função pública, uma administração pública, é uma espécie do Gonçalo que esteve aqui, que eu gosto imenso, mas pronto, aquele é certinho assim, porque aquele é um organismo do Estado. Pode ser melhor, pode ser pior, qual é melhor? De qualquer maneira é um organismo do Estado. E, portanto, este sentido é fundamental. O segundo, acessoriamente, é a questão da lucidez, da dúvida. Nós cultivamos, percebemos, queremos saber o que é a realidade mesmo, depois a lógica da decisão, que é uma questão importante, e antes disso a lógica da investigação. Obrigado, Luís, estou de acordo. João Carlos, a mesma pergunta para ti, mas sem me dizeres, por favor, que a nossa indústria é a indústria das ideias e enquanto tivermos ideias vamos sobreviver. Diz-me lá o que é que nos falta como indústria, a todos aqui comum, ou o que é que precisamos de adquirir, e se forem as mesmas palavras do Luís ou do Miguel, ou seja, de quem for, também são válidas, mas se tivesse que destilar em poucas palavras o que é que nos falta para, não é recuperar a cota de mercado, porque essa é irrecuperável, mas para nos reinventarmos no negócio, para recapturar o valor do negócio, o que é que tu dirias que nos falta? Uma palavra, falta falhar. Como? Falhar. Falhar. O processo de falhar é o melhor Essa processo foi boa, de aprendizagem. Se já tivesse falido um destes, um dos grandes, se calhar já tínhamos dado E esse é o por ponto, nossa nós parte, temos arriscado, como dizia o Luís, temos arriscado menos, portanto temos falhado menos. Como não falhamos, não aprendemos. Isso é muito verdade. Eu acho que isso resume um bocado o que tem acontecido com a nossa indústria, que era uma indústria de risco, de falhar, de aprender com os falhanços. Hoje ninguém aprende porque não falhamos. Porque não falhamos, muito bem. Porque gerimos cada vez melhor, cada vez menos. Cada vez mais e com capatazes, cada vez mais capatazes. E muito obrigado, falta-nos falhar, é isso que nos falta mesmo. E para a próxima convidem o Google e o Facebook e a Deloitte e não sei o quê. Não, mas façam-nos vir, façam-nos vir. Google já chegou o Google. Tarde e mais tarde. Parece que você distribuiu por aí uns dinheiros para deitar a mídia à bolha, é verdade? Uma coisa chamada anónimo. Não há nada pior do que mostrar dinheiro às pessoas, que elas deitam-se logo à bolha. Ouvi dizer isso. Ok, então muito obrigado a todos. Tá? Obrigado.